Bom dia, paz do Senhor. Boa tarde, boa noite. Sei que horas você vai assistir. Que Deus os abençoe. Estou feliz com o Senhor. Estamos iniciando hoje o mês de março, terceiro mês do ano. Que Deus nos abençoe. Estamos em meio a tanta guerra, né? Estados Unidos, Israel atacando o Irã. É o, é o homem, né? O homem com seu coração duro, o homem que não conhece a Deus, o homem que não tem temor de Deus. O homem que leva vantagem da soberba, a ganância, o eu sou mais forte, eu posso. Quando vier sobre eles a mão do mais forte, eles vão entender que eles não são nada. Infelizmente, quantas crianças, quantas pessoas inocentes perdem a vida nessa guerra. Vem fome, peste, tanta coisa, né? Cumprimento da palavra. Aumentar a iniquidade, amor de muitos fiarão. Também cumprimento da palavra no fim dos tempos, serão guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, tudo está se cumprindo. Ainda é o começo das dores, Jesus fala. Estou feliz com o Senhor tem nos ajudado, nos dado força. Moramos num país de paz, entre aspas, porque as guerrilhas, né, as facções estão tendo muito poder no nosso país. Felizmente, as guerras, país contra país, aqui está nação contra nação. O próprio Brasil lutando contra o Brasil. Nós sabemos que temos infiltrado pessoas de outras nações. O diabo, ele não está brincando de diabo, ele sabe que o fim dele está próximo. E ele pega o coração duro do homem e faz essas coisas que nós vemos. Vamos para mais um vídeo, vamos começar assim. Pai, obrigado pela noite de repouso, obrigado por mais um dia, pela tua graça, pela tua majestade, pela tua presença, pelo teu amor. Obrigado por ser Deus Santo de nós pecadores. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada pessoa que estão comigo cada dia, Pai. Querendo aprender a tua palavra, assim como eu preciso, Pai. Que teu Espírito cada dia, Pai, venha falar conosco. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por ao pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que da agradou o Senhor, perdoa-me. Eu sou um homem falho, eu sou pecador. Perdoa da minha casa, Pai. Temos esquecido teu Espírito para nossas falhas, Pai. Perdoa minha parentela, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Fala também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Seja para exaltação, para consolo, para edificação, seja a vitória e vontade do Senhor a nós. O que teu Espírito tem a falar e não o que nós queremos. Irmãos, apóstolo Paulo e profeta Jeremias, né? Que distância, né? De anos, tem de um até o outro, né? Mas todos estão ligados com Deus. Homens que não se importaram de sacrificar sua vida por amor às pessoas e por amor a Deus. Eu quero falar para os irmãos também, lá no meu story tem. Quem tem meu zap também tenho lá no meu status, tem também. Aos sábados eu estou fazendo uma reunião aqui com meus filhos, meus netos, porque eu vejo a igreja não tem mais culto de ensino. Eu não sei ensinar bem, mas estão procurando dentro da palavra melhorar o nosso procedimento dentro das igrejas. Meus netos precisam muito de consertar. Estão começando e ontem, pelo que aconteceu, foi para a minha filha mais velha, as duas filhas minhas. Você viu aí nós de encher da palavra, nós de curar, libertar, que é a palavra que cura e liberta. Saiu todo mundo, ficou poucas pessoas.
Então, eu não quero agir como avô, como pessoa ruim, mas vocês são pais. Converse com eles para no próximo sábado melhorar. Eles estavam escutando também, mas eu falei com os pais. Nós, a palavra do Senhor lá no programa diz: ensina que eu fiz o caminho que deve andar e nem depois de grande gerar dele. Vamos lá para o profeta, Jeremias, capítulo. É uma passagem que é muito cobrada na igreja, muito se fala. Uma vez um pastor da nossa que a gente congregava falou com meu neto: por que você não prega Jeremias 33:3? Irmãos, não é tempo da gente ficar massageando o ego de ninguém. É tempo da gente pegar a verdade, arrependimento, renúncia, perdão. Eu preciso aprender. Eu fico muito triste quando vai para a igreja e só pega a bênção. Se você não obedece, se você não segue, se você não escuta a voz de Deus, você não é abençoado. Você está procurando maldição para a sua vida. E não é coisa boa. Deus está pronto a te dar o melhor da terra. E a promessa, a nova Jerusalém de Deus, reinar com Cristo. Mas você quer? Se arrependeu? Perdoou? Jesus fez isso conosco. Nós que não éramos dignos de nada, nem de estar aqui, Ele nos perdoou. Ele nos salvou, sacrificou por nós. Então, o 33:3 diz assim: clama-me e responder-te-ei, e ensinar-te coisas grandes que não sabes. Eu vou ler que me passou. Clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Aqui o povo de Israel estava na guerra, queria os caldeus invadir, pronto a invadir Israel. Ele estava esperando o clamor do povo, clama. Vocês querem saber o que vai acontecer? Clama. Essa guerra, no futuro, então clama. Eu vou te responder coisas grandes que você não sabe. Porque a está oculta é só para Deus, mas revelada para mim. E aqui nós vamos ver depois dos capítulos que ele mostrou o cativeiro, mostrou ele voltando do cativeiro. E plantando novamente a terra, reconstruindo a cidade. É necessário, para você ter uma revelação de Deus, uma resposta de Deus, muitas vezes você clamar. Você às vezes só murmura, só pensa que não tem jeito, não quer falar com Deus, não quer clamar, não quer buscar uma resposta. Se você confia no seu braço, confia em você, Deus vai ficar calado. Mas Ele quer te anunciar coisa nova, coisa boa, coisa assim. Mas você não quer. Irmão, quando eu falo você, no momento em que eu estou gravando o vídeo, eu estou olhando na minha cara, né? Estou diante do vídeo. Essa palavra é para mim. Primeiro ela me pegou na madrugada e agora eu estou passando para vocês. Vamos agora à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, que diz: o futuro de Israel. Aqui, o apóstolo Paulo, falando do futuro de Israel, do Israel de Deus, do povo escolhido, da nação separada. Ele está dizendo sobre o futuro de Israel. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De maneira nenhuma. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha a tribo do apóstolo Paulo. Benjamim, mesma tribo de Saul.
Deus não rejeitou seu povo. Não, perdão. Veja mesmo, é tipo Saul. Deus não rejeitou seu povo, que antes conheceu, por não sabeis o que diz a Escritura de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram todos os profetas, derribaram os teus altares, e só foi eu que buscam a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim foi também agora nesse tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Então, aqui, Elias, com medo de Jezabel, das promessas, das afrontas de Israel, Deus manda ele voltar a Israel e falar, pregar para Israel. Aí ele fala assim: só eu fiquei. Mataram todos os seus profetas. Mas Deus anima Elias. Eu reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho perante Baal. Então Deus, nesses dias, tem reservado ainda muitos varões e muitas varoas que não se dobraram perante as coisas desse mundo, perante o mundo. Que não reverenciaram o mundo, que não fizeram a vontade desse mundo. Ainda tem muitos eleitos, muitos que Deus separou para não estar se prostrando nas coisas desse mundo, das imundícias, a orgia, a vaidade, a prostituição, o vício. Pessoas que não se curvam diante do Satanás. Pessoas que se dizem cristão e mostram o dom de cristianismo. Mas, como está escrito, ainda tem muitos joelhos, muitas pessoas que estão se dobrando perante o inimigo, perante a vaidade e as coisas desse mundo. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele tem pessoas que Ele reservou para não se dobrar perante as coisas desse mundo, perante a face de Satanás, do inimigo da minha e da tua alma. Deus deu força, sabedoria, entendimento. E nós, irmão, nós estamos no meio desses que não se curvaram perante esse mundo, ou nós estamos querendo curvar? Quando a luta é muito grande, a gente, no caso do Elias que fugiu. Às vezes, a luta é muito grande, né? Ao invés de nós tentar fugir como Elias fez, nós nos curvamos perante esse mundo. Aí nós seremos uma escada para o inimigo da nossa alma destruir nosso lar, nossa família, a nossa descendência. Seja o que Deus separou para não se curvar perante essas coisas desse mundo. Versículo 6 a seguir. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço e armadilha, e em tropeço por sua tribulação. Endureceram-se-lhe os olhos para não verem, encurvaram-se continuamente as costas. Digo, por porventura, tropeçaram para não cair, que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para quem incitar a emulação. É pela nossa queda que muitos têm força. Deus fortalece as pessoas para que não venha tombar como muitos tombam, para não venha cair perante as tribulações, perante as coisas desse mundo.
Não é pela fé, não é pela força, é pela graça, e pela bondade, pelo amor, pela misericórdia de Deus, que nós estamos de pé e não tombamos. No versículo 29 diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Esse é um versículo de promessa, irmão. Porque o amor de Deus, a graça de Deus, são sem arrependimento. Que Deus te dá o que Ele te, nas bênçãos que Ele te dá, em tudo que Ele faz você. Ele não se arrepende. Mas se nós andarmos perfeito com o Senhor, quando nós recebemos nossa bênção, que nós não venhamos nos arrepender do erro que nós cometemos. Nós venhamos andar debaixo da graça, na graça, salvador, num perdão imerecido. Deus não se arrepende do que Ele te dá. Que nós não venhamos também nos arrepender do bem que nós praticamos, mas que venhamos sempre arrepender da maldade que nós fizemos dentro da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo da graça. E quando a gente está debaixo da graça é porque nós nos arrependemos, confessamos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador. Estamos salvos pela graça, misericórdia, pelo amor de Deus. Então não vamos olhar para trás como muitos olharam e caíram. Não vamos olhar porque muitos tropeçaram, para que nós também não venhamos tropeçar. Não somos melhor que ninguém, nem mais forte. Estamos sujeitos a cair, tropeçar e cair a qualquer momento. Mas segure na mão daquele que te ama, te perdoa, Jesus Cristo de Nazaré. Segura na mão de Deus e você estará firme. Ouve, porque Ele fala comigo, com você todos os dias. E você será forte, será firme. Você terá ouvido para ouvir e terá força para praticar o que lhe é ensinado e mandado. Versículo 33 aqui, hino de adoração. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas. Glória para ele, pois para ele eternamente. Deus fez tudo para ele, pela mão dele, para ele, e por ele todos nós existimos, todas as coisas dele. Pela graça, pela Deus. Porque ninguém pode comprar a Deus ou dar a Deus. O que nós podemos dar a Deus é reverência, é o nosso fervor, o nosso amor, e pedir a Ele que nos dê força, para nós permanecer firmes na presença dEle. E continuamente, meus irmãos, pedir perdão pelas nossas falhas, que nós somos falhos. Não é porque estamos debaixo da graça que não devemos continuamente pedir perdão. Porque a mesma graça, ela nos mostra nossos erros, através do Espírito Santo, o Consolador, que está no meio de nós, prometido por Jesus. Essa é a mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, graças te dou por mais um vídeo, por mais um dia, mais um mês que se inicia, Pai. Pai, que eu apresento a minha vida, meu lar, meu ministério, minha família, nas tuas mãos. Também estou aqui nessa hora apresentando cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que estão junto conosco, Pai. O Senhor conhece a necessidade, as lutas que teus filhos têm passado. Super necessidade, cada um deles. Seja na saúde, seja na relação familiar, na área espiritual. O Senhor sabe o que teus filhos mais precisam. Cura as enfermidades, quebra os laços, quebra os ferrolhos,
as trancas de ferro. Dá força aos teus filhos, Pai. Repreende todo o mal na vida de cada um de nós. Para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama. Eu também te amo. Fica na paz de Jesus Cristo. Irmãos, muitas pessoas, algumas, né? Não falo muitas. Tem que falar por que todo dia eu falo que Jesus Cristo está voltando, porque nas igrejas nós falamos. Não tem, é poucas igrejas. Hoje tem culto todos os dias. Algumas tem 2, 3, mas ninguém fala da vida de Jesus. E ele virá como ladrão. E eu falo todos os dias para que nós estejamos preparados para encontrar com ele. Eu falo todos os dias porque é uma ordem que foi nos dada para falar da vinda de Jesus. Ele pode vir hoje, agora, nesse momento, para me buscar, ou buscar um de vocês. Ele pode vir daqui 1000 anos, ou daqui 10 dias. Mas é por amor dele que ele não deixa saber que ele virá. Seu bom dia, fica na paz de Jesus Cristo, Jesus te ama, eu também te amo. Um abraço, irmão Jorge, e vamos lá para mais um mês de março, né?